Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem. Admitir todo mundo aqui. Pronto. Bom. Enquanto a gente vai admitindo aqui, espero que esteja todo mundo bem, como eu falei. E se o som está chegando legal para vocês, eu tive um probleminha hoje no som, mas eu acho que agora já resolveu. Tudo bem até agora? Hoje a gente vai começar um tópico novo. Alguns acham que é um tópico talvez dos mais complexos, assim, pelos pares cranianos. Realmente dá um pouquinho de trabalho, assim, nos pares cranianos, mas não é nada do outro mundo, não é nada que com calma, com paciência, a gente não consiga entender como funciona e como a importância da investigação e da semiologia dos pares cranianos para a investigação neurológica. Eu diria que talvez seja um pouco mais chatinho mesmo, assim, por causa de alguns detalhes, muitos detalhes anatômicos, e sempre que envolve detalhes anatômicos, envolve uma questão de decorar um pouco. Às vezes a gente tem um pouco de reticências em decorar a anatomia, mas eu sempre digo o seguinte: a anatomia não tem jeito, né? A anatomia é decorar. Mas quando a gente decora a anatomia, a gente entende a clínica, entende o funcionamento, entende a semiologia, entende. E aí fica muito mais interessante as outras disciplinas. Senão, se você tem que decorar tudo, e aí é pior ainda. Mas os pares cranianos realmente eles exigem da gente um pouquinho mais de atenção, assim. Não que as outras partes não exijam, mas tem muitos detalhes, muitas coisas envolvidas na semiologia desses pares. Pequenos detalhes que fazem toda a diferença no dia a dia, quando a gente está lidando com pacientes com lesões de nervos cranianos. Então, deixa eu partilhar a tela aqui com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a semiologia dos nervos cranianos. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, nada a respeito dos outros encontros, a gente vai seguir em frente, tá? A hora que precisarem, por favor, sintam-se à vontade, interrompam sem problema nenhum, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre os nervos cranianos e sobre o exame dos nervos cranianos. Inicialmente, quando a gente fala de nervo craniano, são nervos responsáveis pelas funções da extremidade cefálica, né? Então, vamos dizer assim, da parte do crânio, especificamente para esses nervos cranianos, todas as sensibilidades, todas as funções, vamos dizer assim, sensitivas e motoras da porção craniana são realizadas, são de responsabilidade desses nervos cranianos, dos 12 pares cranianos. Espero que os 12 pares estejam na cabeça de vocês. Eu sei que é uma coisa chata, às vezes chatinha de decorar, mas eu espero que esteja na cabeça de vocês. Para mim já é uma coisa mais fácil, eu lido com isso no dia a dia, mas é importante vocês terem isso em mente, os 12 pares, para que a gente possa entender melhor o funcionamento deles. O exame, como não poderia deixar de ser, é fundamental. Não vou mentir para vocês, é um pouco complexo, sim, o exame dos pares cranianos, mas nada de assustador, nada que impeça a gente de conversar tranquilamente sobre eles. A gente tem sempre, como eu disse para vocês, o objetivo de transmitir de forma acessível, né? Aquilo que todo médico deve saber e procurar no exame neurológico. Esse é o nosso grande objetivo, né? O que todo médico deve saber, todo médico, ginecologista, ortopedista, clínico geral, saúde da família, o que é importante como base do conhecimento neurológico para todo médico.
E o que esse médico precisa saber procurar no exame neurológico. Então, a gente vai resumir o nosso exame dos nervos cranianos em duas grandes etapas, vamos dizer assim, a etapa motora e a etapa sensitiva. Vocês vão ver que são características motoras e sensitivas especiais, não são características motoras e sensitivas como os nervos periféricos. Mas a gente pode dividir os nervos cranianos nessas duas grandes categorias. Na minha opinião, fica um pouco mais fácil da gente compreender a função e o exame de cada um deles. Mas fiquem à vontade, assim, cada pessoa tem as suas manias, as suas idiosincrasias e a maneira como lida com isso. Na minha opinião, essa, para mim, foi a maneira que eu entendi mais facilmente. Do ponto de vista motor, do ponto de vista motriz, né, motricidade, o que a gente avalia com os exames cranianos? Os globos oculares, ou a função da oculomotricidade, né, essa é a paixão da vida do neuro. Mas todo mundo que já viu um neurocirurgião ou um neurologista no pronto-socorro examinando um paciente, tem o famoso sinalzinho da cruz, né? Olha o meu dedo, acompanha para a esquerda, acompanha para a direita, acompanha para cima. A oculomotricidade, ela é extremamente importante porque ela nos dá informações sobre vários pares cranianos, né? No terceiro, quarto e sexto, no mínimo, estão aí a gente examinando nessa avaliação da motilidade ocular extrínseca. E o sexto nervo, apenas por uma... Só para a gente ver como isso é importante, o sexto nervo craniano é o maior nervo craniano que a gente tem. Então, ele atravessa desde da sua origem na ponte, atravessa todo o crânio, toda a base do crânio, até sair pelo forame orbitário. Então, você tem um nervo muito comprido que atravessa diversas estruturas cerebrais. Então, assim, muito comumente é cometido em qualquer tipo de hipertensão intracraniana. Não há o acometimento do sexto nervo craniano não é um sinal patognomônico de alguma doença, mas ele é um sinal muito precoce de hipertensão intracraniana, por exemplo. Então é um sinal que a gente tem que valorizar, né? Tem que se dar o valor à investigação e ao exame dos pares cranianos na questão da oculomotricidade. Outra função motora importante é a função da mastigação, da mandíbula, do nervo trigêmeo, né? A face e a mímica facial, óbvio, do nervo facial, deglutição, cefalogiria, que aí já envolve mais de um nervo ao mesmo tempo, e a motricidade lingual, que aí tem envolvido o 12º par craniano, o hipoglosso, né? Já as funções sensitivas, nós temos a sensibilidade esteroceptiva da face, das mucosas, do palato, a faringe, e a proprioceptiva da extremidade cefálica, que é do sistema vestibular. Assim, grosseiramente falando, quando a gente já viu o sistema vestibular na posição do equilíbrio, mas grosseiramente falando, essa sensibilidade esteroceptiva e a sensibilidade proprioceptiva, se fosse a propriocepção não era uma sensibilidade profunda e a esterocepção não era uma sensibilidade somestésica, mais ou menos a gente pode guardar essa proporção. Por que mais ou menos, gente? Porque as funções sensoriais esteroceptivas da face, elas vão muito além de tato, dor, temperatura. A gente tem algumas funções sensoriais importantes, são chamadas funções sensoriais especiais. Olfato, visão, audição, gustação. Então, um pouco além dessa questão da sensibilidade superficial de dor e temperatura, né? Mas guardadas as devidas proporções, a gente às vezes pode fazer essa analogia. E a propriocepção, que também é uma noção de posição, vibração, etc., aqui é representada pelo sistema vestibular, que vai muito além disso, né, da capacidade de equilíbrio, da capacidade de manutenção da nossa posição ortostática. Então, tem uma série de questões envolvidas na manutenção desse equilíbrio. A anatomofisiologia, assim, é muito difícil você falar da anatomofisiologia de todos os pares cranianos, né? Todos eles é uma anatomofisiologia muito complexa. A gente vai tentar ser bem direto, assim, bem resumido, para tentar despertar em vocês o gosto, que vocês possam aprofundar um pouco mais posteriormente isso. Senão a aula fica muito chata, né? Então, eu recomendo sempre alguns livros. Eu acho que neuroanatomia é uma coisa complicada. Para quem ama neuroanatomia, para quem quer fazer neurologia, para quem quer ir à neurocirurgia, o livro de neuroanatomia que eu gosto muito chama-se Brodal. É um livro, um tratado de neuroanatomia, é um tijolo desse tamanho só de neuroanatomia. A maior parte das pessoas no Brasil usa o Ângelo Machado, é um baita de um livro.
Tá? Para quem quer tirar dúvida rápida, para quem às vezes não é da área médica especificamente, mas gostaria de um pouquinho, eu acho que deve estar por aqui. Deixa eu ver se eu acho que ele está por aqui, o meu livrinho. Esse aqui. Chama-se, eu acho que já mostrei para vocês, Fundamentos da Neuroanatomia. Cosenza é o nome do autor, né? E vocês veem que é um livro bem fininho, não é um livro para matar ninguém do coração do ponto de vista neuroanatômico. Então, é um livro que vale a pena para quando você precisa fazer uma revisão rápida, alguma coisa nesse sentido, ajuda bastante a gente a dar uma... Você conhece, cara? Que bom. Ajuda a gente bastante a dar uma lida rápida e eu recomendo muito, assim, até para outros colegas, né, de outras áreas, assim, de fisioterapeutas. Fisioterapeuta aprofunda um pouco mais, mas assim, às vezes pessoa da psicologia. Esse livro especificamente, por exemplo, é da minha esposa, que é psicóloga. É um livro bem legal para você dar uma lida rápida na neuroanatomia, você entende bastante. Assim. Então vamos começar pela anatomofisiologia. Né? Nós começamos pelo nervo olfatório e nervo óptico, né? Que eles estão conectados respectivamente ao telencéfalo e ao diencéfalo. Né? E por que começamos por esses dois? Porque, na verdade, nenhum dos dois é um nervo. Né? Ambos são projeções periféricas do prosencéfalo. Ambos são projeções do sistema nervoso central direto para o meio exterior. O olfatório mais ainda, né, atravessa a lâmina clivosa do etimoide e se projeta na mucosa nasal. O nervo óptico ainda é a projeção do nosso sistema nervoso central na retina. Mas, de qualquer forma, os dois entram em contato com o meio externo à caixa craniana. E aí, obviamente, a gente já pode disso fazer uma série de elucubrações e de interligações, vamos dizer assim. Por exemplo, por que a gente tem tanto problema com infecções de vias aéreas e aí você evolui de infecção para vias aéreas, sejam elas virais, sejam elas bacterianas, como sinusites, etc. Por que a gente evolui tanto para encefalites, para meningites, meningoencefalites? Porque você tem uma comunicação direta do sistema nervoso central para o meio externo, né, na mucosa nasal, com a projeção do nervo olfatório. Então, você tem um caminho direto numa infecção naquela região para dentro do cérebro, e a chance de uma infecção meninge, etc., é muito alta. Então, os vírus que afetam as vias aéreas têm uma tendência muito grande a fazerem infecções do sistema nervoso central, encefalite. O caso mais recente agora, óbvio, é do Covid, né? Você tem perda do olfato, invasão do sistema nervoso central e cada dia que passa surgem mais novos relatos de lesões do sistema nervoso central por disseminação direta do vírus. Então, a mucosa olfativa, então, o que ela é a mucosa olfativa? A mucosa olfativa é o famoso gânglio localizado superficialmente, né, em contato direto com o meio externo. Os prolongamentos periféricos, eles são assim, como se fossem receptores sensoriais. E os prolongamentos centrais desse gânglio vão formar o nervo olfatório. Lembram lá do gângliozinho da sensibilidade, lá quando a gente estudou sensibilidade periférica? Você tinha um neurônio pseudonipolar, você tinha um prolongamento periférico, ele terminava num receptor. E, internamente ele penetrava na medula, se fosse da sensibilidade superficial já cruzava a linha média, sensibilidade profunda ascendia a ipsilateral. Aqui os prolongamentos periféricos, eles são os receptores diretamente, não existem receptores específicos, são prolongamentos diretos do sistema nervoso central. E aí o prolongamento central vai formar o nervo olfatório. Já o nervo óptico, por exemplo, apresenta do ponto de vista filogenético e anatômico características bastante semelhantes ao cérebro. Então, é uma projeção direta do córtex visual. As vesículas ópticas primitivas, por exemplo, que vão originar as retinas, elas estão ligadas ao diencéfalo por um prolongamento. A origem embrionária, inclusive, é a mesma. Diretamente se separam e vão formar a retina. A gente tem o pedúnculo óptico nessa região, que vai dar origem ao futuro nervo óptico. Anatomicamente, como o neuroeixo, ele é totalmente envolvido por meninges. Tá? E não possui aquele neurilema que envolve os demais nervos cranianos. Ou seja, ele é mais ainda do que o olfatório, uma projeção direta do sistema nervoso central. Embora o olfatório esteja mais exposto, o nervo óptico ele é praticamente um pedaço do cérebro dentro da órbita. Tá? Uma projeção direta do cérebro para dentro da órbita. Os nervos cranianos, eles, como é que vamos dizer assim, esses nervos não passam de uma parte periférica de vias funcionais da extremidade craniana. Né?
Normalmente, as vias motoras, elas possuem um segmento, já falando dos outros nervos cranianos, né? Ela esquece um pouquinho o olfatório e o óptico. As vias motoras dos nervos cranianos, normalmente, elas possuem um segmento central, que é um segmento chamado córtico nuclear. Lembra do feixe córtico espinhal, que era o feixe piramidal? Para os nervos cranianos, existe um segmento também que controla essa motricidade. Esse segmento é chamado de segmento central ou segmento córtico nuclear. Assim como o córtico espinhal, você tem o córtico nuclear. Por que chama nuclear? Porque vai para os núcleos dos nervos cranianos que estão localizados no tronco cerebral. Então, você tem um nervo, uma projeção, um círculo eferente, que sai do córtex e vai direto para os núcleos dos nervos cranianos no tronco cerebral. Tá? E aí, depois, desse núcleo, você tem um segmento periférico, chamado núcleo muscular, né, que é o nervo craniano propriamente dito, que sai lá do tronco cerebral e vai até o músculo onde vai efetuar o movimento. Estou falando dos nervos motores. Vocês estão vendo que em 4, 5 slides conseguir resumir a anatomia de nervos cranianos é um movimento brutal, assim, mas eu estou tentando o mais simples possível para a gente começar a entender esse funcionamento. Então, é igual ao sistema córtico espinhal ou piramidal. Ele tem 2 neurônios, né? Um central e o outro periférico. Você tem o neurônio córtico espinhal no sistema piramidal e depois ele faz sinapse com o segundo neurônio motor, né? Que vai até o músculo. No nervo craniano, quando é a parte motora, você tem o feixe córtico nuclear e o núcleo do nervo craniano, o neurônio que está lá no núcleo do nervo craniano, é o segundo neurônio motor. E aí vai do núcleo pro músculo, tá? O núcleo muscular é um outro feixe para poder fazer a execução do movimento. O neurônio motor superior, então, a gente chamaria, o primeiro neurônio motor, seria parte do trato córtico nuclear. E ele está localizado no córtex motor, como o córtex piramidal, exatamente da mesma forma. E na maioria dos casos, aí é que é um pouquinho diferente, ele vai se projetar bilateralmente. Então, promove uma representação cortical bilateral em todos os músculos da cabeça e do pescoço. A exceção dessa regra, como sempre em medicina, né? Sempre há uma exceção de falar assim, todos os músculos da cabeça e do pescoço, a representação motriz é bilateral no córtex, com exceção do ECOM, tá? O esternocleidomastoideu, o trapézio e alguns outros da extremidade inferior da face, mas o ECOM ele não tem projeção bilateral. O neurônio motor inferior, então, ou o segundo neurônio motor, se a gente fizer a analogia com o trato piramidal, está localizado no tronco cerebral. Então, a gente tem o primeiro e tem o segundo, igualzinho ao feixe piramidal. Já as vias sensitivas, elas normalmente também têm um segmento periférico, que é o nervo craniano, que vai lá buscar a informação. E o segmento central, que é do núcleo do nervo craniano para o córtex, tá? Núcleo cortical, que vai levar essa informação que foi captada lá fora para o córtex para ser, vamos dizer assim, decodificada, né? Para que a gente possa entender o que está se passando. A grande diferença aqui é aonde vai essa informação no córtex, né? Nossas informações periféricas, superficiais ou profundas, elas terminam no córtex parietal, né? O córtex sensitivo, o grande córtex sensitivo é o córtex parietal. Então, as informações de mão, pé, barriga, tórax, etc., vão terminar no córtex parietal. Aqui nem sempre vai terminar no córtex parietal. O exemplo mais clássico disso são os 2 primeiros que a gente citou, e por isso a gente citou primeiramente. O olfatório e nervo óptico não terminam no córtex parietal. O olfatório termina no córtex entorrinal, que é o córtex da porção ali do uncus, da parte anterior do lobo temporal, e a vias ópticas, desculpem, termina no lobo occipital. Então, assim, aí já é uma outra diferença em relação a onde se termina anatomicamente a parte sensitiva da nossa caixa, nossa porção craniana, né? Os nervos cranianos, eles não terminam todos, do ponto de vista sensitivo, no córtex parietal. Pelo menos 2 deles, absolutamente claro, que terminam no córtex entorrinal e no córtex occipital. Deixa eu ver o que a Luz está perguntando aqui. Fotório, pedaços viscerais especiais, audição, equilíbrio, são somáticos especiais. A questão dessa separação, você vai encontrar isso em muitos livros, né? Separação de viscerais especiais, etc., e somáticos especiais.
Como você tem relacionado a questão do olfato, do paladar, a mucosas, tá? E fazem parte de um órgão, né? O paladar tem toda a questão da faringe, do orofaringe, de um órgão, então a gente normalmente chama de uma víscera, né? Por isso viscerais especiais, porque você tem sensibilidade visceral, todos nós temos sensibilidade visceral à dor, por exemplo, a cólica é uma sensibilidade visceral à dor, mas essas são sensibilidades viscerais organizadas em órgãos diferentes de apenas percepção de dor e sensação difusa de dor. Elas têm uma coisa muito mais especial, que é perceber o odor, que é perceber o paladar. Da mesma forma, né, a visão, embora esteja num, vamos dizer assim, um globo ocular, na questão da retina, que a gente classifica mais, e a audição também apenas na questão da cóclea, a gente chama disso de somático, ou seja, como se fosse uma analogia a uma sensibilidade periférica comum, mas é uma sensibilidade especial. Ela não é somática apenas de sentir posição, etc., de transformar em visão, em audição. Então, por isso esses nomes especiais. Tá? Essa parte somática é simplesmente porque, inicialmente, quando foi classificado, não se classificou isso como um órgão específico. E, embora alguns discordem, eu discordo particularmente, mas assim você pode ver essa classificação por não ter sido descrita em órgão. O paladar, por exemplo, a gente sabe que funciona na língua, mas também todo o orofaringe e o palato envolve o paladar. Então, tem uma estrutura de orofaringe, é um órgão específico numa mucosa, e aí por isso você tem a sensibilidade visceral, que é classificado como se fosse uma víscera. Não sei se deu para ficar claro isso para você, tá? Imagina, prazer. Então, nós temos aqui três neurônios, né, principais, o primário, o secundário e o terciário. Né? O corpo celular do neurônio primário, nas vias ópticas e olfatórias, estão fora, né, do sistema nervoso central. Embora sejam projeções, eles vão até lá fora mesmo, diretamente para entrar em contato com os estímulos. São homólogos aos gânglios da raiz dorsal dos nervos espinhais. Aí o corpo celular do neurônio secundário sensitivo vai se encontrar no núcleo dos nervos cranianos, né? Os núcleos sensitivos dos nervos cranianos no tronco. E o axônio normalmente cruza a linha média e vai se projetar no tálamo, tá? Aqui na questão sensitiva. E aí o terciário tem seu corpo no tálamo e seu axônio se projeta no córtex sensitivo. Isso eu estou falando dos nervos não óptico, não olfatório. Tá? Todas as outras sensibilidades do crânio, tá? Sensibilidade auditiva, etc., normalmente eles seguem esse caminho. Tá? Passa um pouquinho pelo tálamo sim, e vai cruzando a linha média, a sensibilidade de dor da face trigeminal. Então, todas as sensibilidades seguem esse caminho. O nervo óptico e o nervo olfatório não seguem esse caminho. O nervo óptico tem o seu cruzamento da linha média no quiasma. Lembra que a gente já estudou a formação do quiasma, etc. A formação do... Eu não me lembro se eu falei para vocês. Eu não falei da formação do quiasma, mas eu acho que eu falei depois de vocês me avisam. Você tem a formação do quiasma, e aí, a partir do momento que você tem a formação do quiasma, já tem uma parte ali que cruza a linha média e dali vai direto para o córtex occipital. Ele não passa pelo tronco cerebral. A mesma coisa o nervo olfatório. Ele penetra pela lâmina crivosa, forma o bulbo do olfatório e vai direto para o úncus, não passa pelo tronco cerebral. Por isso que o exame e a avaliação do nervos cranianos são um pouquinho mais complexos, mas quando a gente chegar no exame mesmo, vocês vão entender melhor. Então, os nervos cranianos, aí vem aquilo que você tinha acabado de me perguntar, né, Lud, aqui tá, ó. Os nervos cranianos podem ser motores, sensitivos e mistos ainda por cima. Tá? Então, normalmente, os nervos cranianos aferentes, que recebem informação. Nós temos somáticos, que é a somestesia, visão e audição. E os viscerais, que são sensibilidade visceral, gustação e olfação. Por essa formação de mucosa, de um órgão, como se fosse uma víscera. E nós temos os eferentes, aqueles que levam informações somáticas, que são os músculos estriados, o movimento da cabeça, da mandíbula, etc. E viscerais, que levam informações para músculos cardíacos, musculatura lisa, glândulas, etc. O exemplo clássico é o vago, né? E até porções parasimpáticas do terceiro nervo, etc. Bom, os seguintes componentes funcionais, então, dos nervos cranianos são avaliados quando a gente vai fazer o exame neurológico, que é o que interessa para a gente aqui. O que a gente vai ver quando a gente vai ver motor somático? Quando a gente vai fazer uma avaliação do motor somático, nós vamos avaliar
músculos extrínsecos do olho, com exceção normalmente do retrolateral e do oblíquo superior. O núcleo do óculo motor vai inervar todos os músculos da musculatura extrínseca do olho, com exceção do retrolateral. Por que do retrolateral? Porque o retrolateral não é do nervo oculomotor, é do nervo abducente, que faz, está aqui embaixo, inervação do músculo retrolateral. Isso aqui é outra coisa que a gente precisa decorar para entender clinicamente o que vai acontecer com o nosso paciente. E também com exceção do músculo oblíquo superior, que vai ser inervado pelo troclear, que é o quarto par craniano. O núcleo do hipoglosso, que vai dar a nossa motilidade da língua, o 12º par craniano. O núcleo do espinhal, do nervo acessório, que é o 11º par craniano. Lembra que o 11º par craniano é o par craniano que tem uma raiz intracraniana mesmo, como o nervo craniano, e tem uma raiz extracraniana, que é a raiz espinhal do nervo acessório, que vai inervar a musculatura do trapézio, do esternocleidomastoideu, vai participar da movimentação do pescoço. O núcleo do trigêmeo, que vai ser responsável pela musculatura da mastigação, o núcleo do facial, pela musculatura da mímica facial, e o núcleo do ambíguo, ou núcleo ambíguo, tanto faz, tá? Que é a musculatura da faringe e da laringe. Já o motor visceral, por exemplo, nós temos o núcleo de Edinger, que é a porção parasimpática, que vai inervar o terceiro nervo, vai inervar a musculatura ciliar e esfíncter da pupila. Tá? Eu não vou citar todas as funções motoras viscerais do VAVA, etc., porque a gente está falando de exame neurológico especificamente. Tá? Sensitivo visceral, então o nervo olfatório, olfação, núcleo do trato solitário, né? É mais de um nervo, a gente vai falar sobre eles na nossa gustação. Sensitivo somático, nervo óptico, núcleos cocleares da audição, núcleos vestibulares, quer ver que não é um nervo só, né? O vestíbulo coclear a gente classifica como 8º par craniano, mas na verdade são 2 nervos, né? Que dá o equilíbrio. E o núcleo sensitivo principal e núcleo do trato espinhal do trigêmeo, que vai dar a sensibilidade e a somestesia da nossa face. Bom, vamos lá começar então o nosso objetivo. Pode. Quando meu filho quer ver a série do Flash, desculpem a interrupção, porque ele está fissurado no Flash. Então, a nossa exploração começa pela oculomotricidade. O que é a oculomotricidade? Alguns livros vocês vão ver com o nome de motricidade ocular extrínseca ou motricidade ocular externa, né? Oculomotricidade, tanto faz, tá? É a mesma coisa que está se referindo, não importa o nome que a gente está dando. Então, a motilidade ocular extrínseca, eu trago outro nome para isso ficar claro para vocês, é o exame do movimento de cada globo ocular, né, em diversas direções e, conjuntamente, se examina a elevação da pálpebra. Tá? Então, a motilidade extrínseca conjugada dos olhos é o exame do movimento conjugado. Você pode examinar cada olho individualmente e depois examinar os movimentos conjugados dos olhos, 2 olhos, você pede para um fechar, você movimenta. Depois você fecha o outro movimento e depois você movimenta os 2 juntos. Tá? E o movimento conjugado é extremamente importante para avaliar a paralisia de alguns nervos cranianos. E ainda nessa oculomotricidade, a gente envolve também a motricidade intrínseca do olho, ou que é chamada motricidade pupilar. O próprio nome já diz, né? A motilidade ocular extrínseca, ela é da musculatura que está fora do globo ocular. A motricidade ocular intrínseca, a motilidade ocular intrínseca, é a motilidade do músculo que está dentro do olho, que é o músculo pupilar, na constricção da pupila, o músculo ciliar. Tem um diâmetro pupilar, reflexo fotomotor, reflexo de acomodação e reflexo de convergência. É isso que a gente vai examinar nessa porção de exploração do exame neurológico da oculomotricidade. Então, vamos lá. A motricidade ocular extrínseca, você pode separar um nervo por um nervo, tá, gente? Vou examinar o nervo olfatório, vou examinar o nervo óptico, vou examinar o terceiro par craniano. Eu, às vezes, quando dou aula prática, eu separo assim, mas aqui eu vou juntar na função desses nervos mais importantes que a gente precisa ver, porque a correlação clínica é mais fácil a gente aprender dessa forma. Então, a motricidade extrínseca de cada olho.
O que a gente precisa saber para investigar? Os músculos responsáveis pela movimentação do globo ocular e sua respectiva inervação é nervo oculomotor. Qual é o nervo oculomotor? É o terceiro par craniano. O que ele inerva? Reto medial. O que o músculo reto medial faz no nosso globo ocular? Desvia meu globo ocular para dentro. A abdução do globo ocular. Reto superior, desvia o olhar para cima. Oblíquo inferior, também puxa um pouquinho para cima. Mas o oblíquo inferior puxa para cima, o oblíquo superior puxa para baixo. Esse superior e inferior, gente, ele não está relacionado à movimentação do globo ocular. O superior e o inferior está relacionado a onde está localizado o músculo. Então, tem um globo ocular, tá? E tem o oblíquo inferior. O oblíquo inferior está localizado embaixo do globo ocular. Mas ele se insere, a inserção dele é em cima. Então, quando ele faz um movimento, ele desvia o globo ocular, desculpa, o oblíquo inferior, isso. Está localizado embaixo e a inserção é em cima. Quando ele puxa o globo ocular na direção oposta da onde ele está localizado. Por isso a gente pedindo para entrar até agora. Pronto. Então, não está relacionado à posição, o oblíquo superior, por exemplo. Né? Aqui eu tenho o oblíquo superior, mas ele está inserido inferiormente. Quando ele se contrai, ele puxa o globo ocular para baixo. E o movimento contrário. O oblíquo inferior puxa o globo ocular para cima. Então, não confundam a localização do músculo com a função dele. Às vezes a gente confunde isso. O que mais o óculo motor faz, gente? Reto inferior, abaixa a visão, né? E elevador da pálpebra. Ele também faz com que a gente consiga abrir a pálpebra, né? O nervo óculo motor. O nervo troclear, que é o quarto nervo craniano, ele inerva o oblíquo superior. Ele promove abaixar o globo ocular e a rotação interna do globo ocular. Então, quando a gente faz o reflexo de acomodação, é esse nervo que a gente está examinando. E o nervo abducente, que é o reto lateral, que faz o movimento de abdução do olhar. Então, a gente decora qual nervo, qual músculo, e a gente entende qual é a função e como vai ser a manifestação clínica, que é o que interessa para a gente aqui, né? A correlação da anatomia com a clínica. Então, se a gente entendeu qual nervo inerva quais músculos e quais os movimentos desses músculos, a gente vai conseguir correlacionar isso para a clínica. Vou dizer qual vai ser a clínica sem precisar fazer muito esforço de decorar a clínica, porque eu vou entender qual é a clínica. Aí, deixa eu voltar aqui. Bom, esses nervos, eles têm seus núcleos, então, no assoalho pontino, né, do quarto ventrículo, sexto, e no mesencéfalo, terceiro e quarto, sendo que eu não sei por que as pessoas adoram essas coisas de decorar, mas, por exemplo, o quarto nervo é o único nervo craniano que tem uma emerge posterior. Né? Você tem os pedúnculos mesencefálicos e ele emerge na face posterior do pedúnculo mesencefálico e dá a volta para continuar o caminho dele. Adoram perguntar isso em prova de residência, qual o único nervo que emerge na face posterior do tronco cerebral. É o quarto nervo ou o troclear. Também adoram perguntar qual é o maior nervo craniano, é o sexto nervo ou nervo abducente. Eu não sei para que serve isso, né? Mas adoram perguntar essas coisas. A lesão de apenas um desses nervos, gente, só um deles lesado, vai se traduzir por uma paralisia do músculo que ele inerva, óbvio. Né? Cada um deles tem aqueles músculos que a gente decorou antes, e se eu tiver a lesão de um deles, vai se traduzir pela paralisia dos músculos que ele inerva. E aí você vai ter uma desarmonia do movimento conjugado do olhar. Né? E vai ter essa desarmonia, vai fazer com que o objeto focalizado no meu olhar, né, quando você estimula a fóvea pela localização de um objeto, não coincide a fóvea de um com o do outro. Então, qual vai ser o grande sintoma que o paciente vai trazer quando tiver uma paralisia de um desses músculos? Diplopia, ele vai ter uma visão dupla, porque você vai ter um olho, por exemplo, desviado, e se a luz e a estimulação da fóvea vai numa direção aqui e em outra direção. Então, tem uma visão dupla. Ele vê dois examinadores, vê tudo que tiver na frente, ele tem uma visão como uma diplopia. Né? Ele não vai dizer diplopia, o paciente vai dizer eu estou vendo duplo. E a gente já começa a entender por que quando a gente for ver as manifestações clínicas. Né? Porque aí o estímulo visual vai cair em pontos diferentes e o cérebro não vai poder fundir essa imagem. Quando ele não consegue fundir a imagem que ele está vendo, ele vai ter uma diplopia, né? Que a gente enxerga um único objeto porque o nosso cérebro funde a imagem que a gente está vendo. Quando você não consegue fundir essa imagem, porque não há o estímulo no mesmo ponto da fóvea, você faz com que a visão se torne uma visão dupla. São as oftalmoplegias ou oftalmoparesias, né? Uma paralisia da motilidade ocular.
elas podem ocorrer em acometimento do núcleo do nervo craniano, da raiz do nervo craniano, do tronco. Aí você tem sinais de comprometimento de outras estruturas ou não quando você afeta essas raízes. Na maioria desses nervos, né, na maioria das vezes, o exame vai demonstrar uma paresia do músculo atingido. E aí o paciente fica impossibilitado de movimentar o olho na direção que ele movimentaria normalmente, que seria a função daquele nervo. O acometimento do núcleo, tá? Do núcleo lá no tronco cerebral, normalmente a paralisia ela é parcial e bilateral. Ela não é uma paralisia total, porque lembra que a gente falou que a inervação dos núcleos dos nervos cranianos são bilaterais. Então, quando você pega o núcleo, uma parte das fibras dele vai ipsilateral e uma parte vai para o lado oposto. Então, quando você pega o núcleo direito, normalmente você acaba afetando os dois olhos. Tá? Embora o do lado que você afetou seja um pouquinho mais intenso, mas você vê que tem acometimento do lado oposto também. Quando se associa a paralisia do núcleo, que eu estou falando de uma paralisia lá do tronco cerebral, além da paralisia do olhar conjugado horizontal, né, você tem uma lesão da substância reticular ativadora ascendente, pontina, não é pontinha, é pontina, desculpa, chama-se síndrome de Foville, ou vertical, que é a famosa síndrome de Parinot, tá? Quando você lesa a lâmina quadrigêmea do mesencéfalo. O que é isso, gente? Para vocês vão ver muito esses nomes, isso assusta um pouco na parte neurológica. Mas vamos voltar à anatomia. Voltamos lá no começo, como eu falei. Os núcleos dos nervos cranianos emitem fibras motrizes bilateralmente. Tá? Diferente do feixe córtico espinhal, que cruza a linha média e o sistema nervoso é cruzado. Aqui, as fibras vão bilateralmente. Se as fibras vão bilateralmente, por que você tem emissão de fibras bilateral desses núcleos motrizes dos nervos cranianos oculomotores? Para a gente poder mover os olhos, né, de uma maneira harmônica, horizontalmente e verticalmente. Se eu tivesse um núcleo independente do outro, seria muito mais complicado para que eu mantivesse esse movimento harmônico. Então, como as fibras se cruzam e inervam bilateralmente, os movimentos são mais harmônicos. A gente consegue manter uma coordenação da motilidade ocular extrínseca. E quando eu tenho uma lesão do núcleo, se eu tenho uma lesão na ponte, que normalmente vai pegar o sexto nervo craniano, o núcleo do sexto nervo, e também tem uma lesão da substância reticular, além do paciente entrar em coma pela lesão da substância reticular, normalmente eu tenho uma paralisia do movimento horizontal, que aí, para dar um nome, chama-se síndrome de Foville. Mas vocês vão lembrar que é uma paralisia horizontal. E quando eu tenho a compressão do mesencéfalo, que pega o terceiro e o quarto, eu não consigo fazer o movimento de olhar para cima e para baixo, só desvia meu olhar para baixo. Chama-se síndrome de Parinot ou olhar do sol poente, né? Ou seja, o olhar se desvia para baixo. É um sinal clássico de hipertensão intracraniana. E aí vamos pensar um pouquinho, né? A gente falou de todas as inervações do terceiro nervo craniano, tudo que esse terceiro nervo craniano faz. Então, o que aconteceria quando o paciente chegasse no seu consultório, na sua clínica, na sua emergência, onde você estiver de plantão, etc., com uma paralisia do terceiro nervo craniano? Ah, você falou, Frederico, que o terceiro nervo, que é o óculo motor, ele inerva o reto medial. Se ele inerva o reto medial, qual é a função do reto medial? Desviar o olhar para dentro. O nosso olho fica reto, gente, porque os dois músculos estão funcionando ao mesmo tempo, o que traz para dentro e o que traz para fora. E eles se equilibram, então o nosso olho fica reto. Se eu lesei o músculo que traz para dentro, ele não tem mais força, ele está atônico. Mas o externo está funcionando. Então o que ele vai fazer? Ele vai desviar para fora do olhar. Chama-se um estrabismo. O olho não está mais em harmonia, ele está estrábico. É um estrabismo divergente, tá? Desviou para fora, estrabismo divergente. Então, como é que o paciente vai se apresentar no seu consultório? Com um estrabismo divergente. E aí, o que ele faz para compensar? Vamos imaginar que esse meu olho aqui fez uma lesão no terceiro nervo craniano, então meu olho vai estar desviado para fora. Então, o paciente, para não enxergar duplo, se ele te olhar reto, um olho vai estar reto e o outro vai estar assim. A luz não vai incidir na foga, ele vai enxergar duplo. Então, o que ele faz? Ele vira o rosto para cá. E aí ele olha você de lado. Se ele olha você de lado, a luz incide igualmente e ele enxerga um só. É bem mais fácil para ele. Então, você já entendeu que a postura que o paciente entra no teu consultório é te olhando de lado. Além disso, ele entra com esse dedão ali, ó, em cima, assim. Por quê? Porque o terceiro nervo craniano é
trabalha o elevador da pálpebra. Então, a gente tem uma pitose palpebral. A pálpebra cai. Então, quando a pálpebra cai, ele não vai enxergar. Ele levanta para poder enxergar e olha para você de lábio de olho. E aí, se você vai olhar a pupila está dilatada, tem uma midríase. Por quê? Porque o terceiro nervo craniano, eu falei lá, ele inerva a porção parasimpática dele, o núcleo de Edinger, inerva o constrictor da pupila. Se ele não faz mais a constricção da pupila, ele não faz miose. Se ele não faz miose, como é que a pupila vai estar? Midriática, dilatada, por paralisia de terceiro nervo craniano. Então, você tem a clínica, se você entendeu a anatomia, que é o nosso objetivo, correlacionamos essa anatomia com a clínica, que é o paciente com uma paralisia de terceiro nervo craniano vai entrar com a mãozinha em cima, com um olharzinho desviado, com estrabismo divergente, com uma midríase. Tá? Quando não é uma compressão grave do terceiro nervo craniano, num trauma, por exemplo. Por que o neuro ele é fissurado por olhar a pupila? Né? A gente quem já viu o neuro numa emergência, já viu que ele olha a pupila toda hora, bota a luzinha e tal. Por que isso? Porque a pupila, você tem um mesencéfalo. Você tem o mesencéfalo, onde está o terceiro nervo? No pedúnculo mesencefálico. O núcleo parasimpático de Edinger também. E o lobo temporal está logo aqui do lado, ele faz uma ponta assim, que é o uncus. Quando eu faço hipertensão intracraniana, supratentorial, esse uncus faz uma herniação transtentorial. Comprime o terceiro nervo craniano e o paciente faz uma midríase, um sinal de herniação iminente. O paciente vai entrar, vai ter uma herniação cerebral. Essa é a paralisia do terceiro nervo craniano. E a paralisia do quarto nervo craniano? Vamos relembrar como é que vai ser a paralisia do quarto nervo craniano. O que o quarto nervo craniano faz? O troclear inerva o oblíquo superior. O oblíquo superior está localizado na porção superior do globo ocular e se insere inferiormente. Quando ele contrai, ele puxa o globo ocular para baixo, fazendo o desvio do globo ocular para baixo e um pouquinho para dentro. Então, quando você olha o paciente, normalmente o paciente está olhando nos seus olhos. Tá? E se ele está olhando nos seus olhos, você não consegue ver muita diferença. Talvez um olho, assim como você vê aqui na figurinha A, um pouquinho mais alto, tá, do que o outro globo ocular. Por sorte, isso aqui é muito raro. Assim, eu particularmente não vi. Sozinho, paralisia de quarto nervo craniano, nunca. É muito raro de acontecer. Já a paralisia do sexto nervo, desculpa, aqui do quarto nervo, não botei do sexto? Peraí. Esqueci do sexto, acho que eu botei outra. Ah, não, essa aqui é do sexto, desculpa, eu tô confundindo tudo, gente. Tá uma bagunça ali embaixo, eu tô distraído. Então, essa é do quarto nervo, eu volto pro sexto agora. A paralisia do sexto nervo craniano, o que a gente vai fazer? A paralisia do sexto nervo craniano, você impede o reto lateral. Tá? Então, não tem movimento do reto lateral. Então, normalmente, quando você está olhando, né, aqui o olho do paciente está paralisado, você vê um estrabismo convergente. Tá? Ele vai um pouquinho para dentro, por quê? Porque o reto medial aqui está funcionando. Acho que a minha setinha aparece para vocês, né? Então, eu tenho aqui o reto lateral, que é o sexto nervo craniano, não está funcionando. O reto medial está, estrabismo convergente. E quando eu tento olhar para esse lado de cá? Quando eu tento olhar para esse lado de cá, só um olho vai, o outro fica parado, porque eu não tenho reto lateral. Né? Ninguém consegue fazer isso com o olho, né? Só um olho ir, porque os movimentos são harmônicos. Só não são harmônicos por causa da inervação bilateral, quando há uma lesão do sexto nervo e ele não consegue fazer um movimento externo. Então, ele tem um estrabismo convergente. O sexto, quarto nervo, que eu falei para vocês, é muito raro, só esse leve desviozinho para cima, mas praticamente você não consegue perceber. Eu nunca vi sozinho, só do quarto nervo. E aí, o que a gente precisa entender, então, gente? Motilidade extrínseca conjugada dos olhos. São movimentos dos olhos na mesma direção ou movimentos conjugados dos olhos. Só ocorre por ação conjunta dos músculos oculomotores e vai depender de 3 sistemas. Sistemas de execução, núcleos, nervos e músculos oculares. Sistemas de associação e coordenação, que são os fascículos longitudinal medial, núcleos e vias vestibulares. Substância pontina paramediana e região pré-tectal. O que é isso? Isso aqui, gente, é o fascículo intermediário, que são os fascículos que coordenam esse movimento harmônico. Então, eu preciso dos núcleos dos nervos motores,
Tá? Terceiro, quarto e sexto craniano, nervos cranianos funcionando. São os núcleos, os nervos e os músculos oculares. E eu preciso de um centro de comando para esses nervos funcionarem harmonicamente. Aonde estão esses centros de comando? Esses centros de comando são os fascículos, chamados fascículo longitudinal medial. Núcleos dos nervos, vias vestibulares, substância pontina paramediana e a região pré-tectal. Então, todos esses centros de comando fazem com que a gente tenha um funcionamento harmônico da motilidade ocular extrínseca. Tá? Então, a gente tem toda essa musculatura funcionando ao mesmo tempo, para que a gente possa desviar os olhares nas direções adequadas. E o sistema final de comando disso, para que isso seja voluntário, né? Porque até o sistema de associação e coordenação é uma coisa que a gente não faz voluntariamente, a gente só consegue fazer isso voluntariamente quando a gente tem o quartel-general do comando, vamos dizer assim. A gente tem o quartel-general, deu a ordem, chegou lá para os oficiais no campo e depois eles mandam os músculos e os nervos executarem o movimento. Então, o quartel-general são nas áreas chamadas oculógeras, frontal e occipital. Occipital por causa da visão e frontal porque é a região que, né, pré-frontal, é a região, uma área de ideação, ou seja, você tem uma ideia de movimento, uma ideia de caçada, uma ideia de fixação de movimento ocular. Então, essas regiões promovem um comando para que a gente possa ter essa movimentação de forma adequada dos pares cranianos e da motilidade ocular extrínseca. O fascículo longitudinal medial, que é lá no tronco cerebral, ele vai ligar todos os centros de coordenação dos núcleos oculomotores. Então, a gente tem o terceiro, quarto e sexto interligados por esse fascículo longitudinal. E aí os movimentos de lateralidade vão ser regidos pela substância cinzenta pontina paramediana. E a verticalidade pré-tectal. É aquilo que a gente falou antes. Horizontal paralisou por lesão da ponte, chama-se síndrome de Foville. Vertical paralisou por lesão do mesencéfalo, chama-se síndrome de Parinot. Todas essas fibras vão descer pela cápsula interna, né, originadas ali na área oculógera frontal, que vão integrar o movimento e vão se integrar a esse sistema oculógero do tronco encefálico. Essa parte frontal é a parte responsável pela mirada, que a gente chama, pelo movimento sacádico dos olhos. Por exemplo, você está assistindo uma aula, está olhando para o professor, de repente passa uma mosca, teu olho vai e fixa naquela mosca. Aí você vê que tem uma mosca, que é uma questão de defesa, imediatamente teu córtex frontal já diz, não, é só uma mosca, não é nada demais, você já volta para a normalidade para assistir a aula. Então, há todo um sistema de integração e funcionamento desse sistema visual para que a gente possa ter uma motilidade ocular extrínseca preservada. Então, as fibras horizontais, né, vão para a substância paramediana, do lado oposto, que é o centro pontínuo do olhar conjugado horizontal, e as lesões das áreas corticais, as vias córtico-nucleares ou das vias de associação, dão uma paralisia dessa função de lateralidade ou verticalidade. A maior parte das vezes, as lesões de ponte fazem paralisia horizontal, e as lesões de mesencéfalo das lesões verticais. Então, quando você vê um paciente, qual é a correlação clínica disso? Você viu um paciente com lesão da motilidade horizontal, ele não consegue olhar de um lado. Lembra do exame de olhos da boneca? É exatamente isso. Você não consegue ter movimento horizontal, é um sinal no teu exame de que você tem lesão da ponte. Quando você faz um olho de boneca desse jeito, se você não tem um movimento vertical, é sinal de que você tem uma lesão no mesencéfalo. Então, o que você está fazendo com esses testes de correlação clínica? Você está avaliando se há ou não uma lesão no mesencéfalo ou uma lesão na ponte. Tá? Se há uma lesão no mesencéfalo, você não consegue um movimento vertical. Se há uma lesão na ponte, você não consegue um movimento horizontal. E aí, num exame rápido de beira de leito, você pega um paciente em coma, por exemplo, a gente trabalha aqui muito com pacientes de pós-cirurgia cardíaca, por exemplo, traumatizados, vão para ortopedia, ele saiu do centro cirúrgico, por exemplo, não acordou. Não acordou, tem uma lesão, não tem uma lesão? Como é que está sendo essa lesão? Onde está essa lesão? Tem lesão de tronco? Esse paciente tem reflexo de tronco? Está em morte cerebral? Você pega o paciente e faz um movimento de olhos da boneca, se não tiver uma lesão cervical, claro. Não fez um movimento vertical, tem lesão de mesencéfalo. Não fez um movimento horizontal, tem lesão de ponte. Você já classifica essa lesão, né? Você fala para o colega da terapia intensiva, falou, pode pedir uma ressonância porque você tem que ver o tronco cerebral, ele tem lesão de mesencéfalo ou tem lesão de ponte. Aí o colega fala, nossa, como é que você sabe isso? Porque você conhece a anatomia, você sabe onde estão essas funções integradoras, você consegue dizer, há uma lesão grave, uma
lesão de tronco, é uma lesão grave, esse paciente provavelmente não vai recuperar. Tá? Bom, vamos pular essa parte aqui, né? Só repetindo, né? Paralisias. Já a motilidade ocular intrínseca dos olhos. Tá? A motilidade ocular intrínseca, para a gente terminar essa parte de motilidade, que é um pouquinho chata mesmo, a motilidade ocular intrínseca, também chamada de sistema pupilar, tem centros e vias autonômicas. O sistema autonômico simpático, normalmente, que vai fazer a midríase simpático, tem seu primeiro neurônio no centro simpático do hipotálamo e o axônio vai até o segmento cervical torácico simpático, onde vai ter o segundo neurônio, que vai até o gânglio cervical superior, que vai ter o terceiro neurônio, que vai originar as fibras que penetram o crânio e vão inervar a íris e o músculo palpebral de Miller. E aí a gente vai ter a midríase, quando estimula o sistema simpático. Quando estimula o sistema parasimpático, o sistema autonômico parasimpático, que possui o primeiro neurônio pré-ganglionar no núcleo, chamado núcleo de Edinger-Westphal. Isso está localizado no mesencéfalo e suas fibras são incorporadas ao terceiro nervo. Por isso que a gente diz que o terceiro nervo tem uma função parasimpática, de fazer a constricção da pupila. Mas, na verdade, não é bem o terceiro nervo, é um outro nervo que se juntam as fibras e viajam juntas. Tá? Depois do advento de microscopia eletrônica, a gente viu que eram duas fibras separadas. Mas como elas viajam juntas no mesmo neurilema, e aí a gente a classifica como uma só. Tá? Quando há uma transecção em T1, você fala de transecção em que sentido? Assim, da medula, que você está falando, em T1? Tá? Isso. Se há uma paralisia apenas temporária da questão da constricção da pupila, pelo acometimento simpático? Deixa eu ver se eu entendi bem a tua pergunta. Responde para mim. Motor, depende do nível de transecção, né? Se você tem a secção total da medula, você perdeu totalmente a função. Tá? Como os núcleos simpáticos eles não são apenas em T1, tem outros núcleos simpáticos mais para cima, né, um pouquinho para baixo, você pode ter a inervação mais para baixo, não, mas o que estiver em cima pode suprir a inervação. Mas a parte motora e simpática dali para baixo, se for uma transecção completa, está perdida para sempre, não tem volta. Se for uma transecção parcial, aí você vai ter que avaliar toda uma questão de injúria secundária, se há edema, se houve hemorragia, se houve recuperação, e às vezes você normalmente tem uma recuperação a médio prazo, assim, a recuperação neurológica ela pode ir até 1, 2 anos depois de traumas ou secções, seja ela qual for, do crânio, medula, onde for. Mas se for total, for completa, imediata, assim, por exemplo, sofri uma lesão projetil de arma de fogo, atravessou a minha medula, rompeu totalmente a medula. Esquece, dali para baixo não tem mais recuperação nenhuma. Tá? Imagina. Então você tem as suas fibras são incorporadas, eles vão inervar também a musculatura ciliar e vão promover a constricção da pupila. Essa é a motricidade intrínseca. Né? E aí quando você tem uma motricidade intrínseca alterada, você tem lesão nos seguintes níveis. Nervo óculo-motor. Se você tem uma lesão do óculo-motor, você tem uma midríase unilateral. Você abole o reflexo fotomotor direto e conservação do reflexo consensual. No nervo óptico, você tem uma midríase e abolição do reflexo fotomotor direto e conservação do reflexo fotomotor consensual. E se você tem uma lesão de via simpática, você tem uma miose, que aqui é a síndrome de Claude-Bernard-Horner. Né? Quando você tem compressão do simpático cervical, miose, endoftalmia, ptose, você tem uma função por lesão simpática. Mas esse é do nervo óculo-motor aqui, só para a gente terminar por hoje. Deixa eu gravar só onde eu estou dos reflexos. Só para vocês entenderem quando eu estou falando do reflexo aqui, para a gente depois fazer o caso clínico, não tem problema que a gente não consiga chegar nele. Né? Essa questão dos reflexos, gente, vou só parar de partilhar aqui, deixa eu partilhar uma outra coisa. Nós temos 3 reflexos, tá, que a gente examina. O reflexo de amarelo não fica legal, né? Nós temos o reflexo fotomotor, nós temos o reflexo consensual e o reflexo de acomodação. O que cada um deles faz? Fotomotor ou fotomotor direto, você está examinando segundo e terceiro nervos cranianos. Como assim? Como é que a gente examina? Um par de cada vez. Né? Eu fecho o olho do paciente,
Eu venho com uma luz de trás do olho do paciente e coloco no olho do paciente. Se eu coloco essa luz, o que ele tem que fazer? Estimulei com a luz, ele tem que fazer uma miose. Quem é que faz a miose? O terceiro nervo craniano, lá pela porção de Edinger-Westphal. Só que se eu coloco a luz, por exemplo, e ele não faz a miose, quem que leva o impulso luminoso para eu perceber a luz? É o segundo par craniano. Então, o segundo par craniano leva o impulso luminoso, ele tem uma comunicação com o núcleo de Edinger que dá um impulso contrário, tem muita luz entrando, eu preciso fechar a pupila para focar. E aí eu faço uma miose. Então, se eu coloco a luz e não funcionou, não fez a miose, eu tenho uma lesão do segundo ou do terceiro. Né? Não tem como saber isso inicialmente. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o reflexo consensual. Eu examino segundo nervo ipsilateral ao estímulo e terceiro nervo do lado oposto. Então, se vocês... Vai ficar todo mundo testando no espelho, né? Se você colocar a luz num olho, o outro olho também vai fazer miose. Um pouco mais fraco do que o olho que você colocou a luz diretamente, mas faz. Então, o que você faz? Você coloca a tua mão no meio para não estimular a luz no outro olho. E esse aqui eu coloquei, a luz aqui, a minha lanterninha, não fez miose. Será que eu tenho lesão do segundo ou do terceiro? Coloco de novo e olho o outro olho. Se o outro olho contrair a pupila, significa que o impulso luminoso está passando. Se o impulso luminoso está passando, meu segundo nervo está íntegro. A minha lesão nesse olho é do terceiro nervo. Se eu coloco a luz aqui, nem faz nesse, nem faz no outro, é porque o impulso luminoso não está passando. Deu para entender isso? Ficou claro esse exame do segundo, dos reflexos dos nervos cranianos, fotomotor, consensual, ficou claro para vocês como a gente diferencia? Tá? Ótimo. E nós temos o reflexo, por último, né, só para a gente terminar por hoje, de acomodação. Aí eu estou examinando o segundo, terceiro e quarto bilateralmente. O reflexo de acomodação, eu pego uma caneta, deixa eu ver se alguém está me perguntando aqui. Tá. Eu pego uma caneta e peço para o paciente, fixa o olhar na caneta. Tá? E eu vou aproximar do seu nariz e você continua olhando o tempo todo. Então, quando você fizer esse movimento, o que você vai fazer? Primeiro, você vai focar a caneta. Quando você foca a caneta, você faz uma miose e depois dilata um pouquinho. Então, eu vi o terceiro nervo craniano. Vou desviar meu olhar para baixo e para dentro. Eu vou usar o terceiro e vou usar o segundo para poder focar, estou enxergando, e o quarto para fazer o movimento com o oblíquo inferior. Tá? Então, são esses os três reflexos que a gente normalmente faz. Tá? Reflexo fotomotor, reflexo consensual, reflexo de acomodação. Ficou claro para vocês esses reflexos? Tá? Tá bem claro na cabeça de vocês, para vocês saberem o que vocês estão examinando. Por isso que vocês veem o neuro com a luzinha o tempo todo. É isso que a gente está fazendo. Estou examinando vias ópticas, examinando núcleos de nervos cranianos, terceiro, quarto e sexto, lá no tronco cerebral. Tá? Tudo bem, então? Não se preocupe, deixa eu parar de partilhar aqui. Essa parte de nervos cranianos, gente, é um pouco mais complexa mesmo. Tá? Então, 1 hora já deu para vocês pensarem bem. Agora vocês vão dar uma lida em casa sobre esses acometimentos, sobre essas lesões, sobre esses síndrome de Foveal, síndrome de Parinoa, onde estão os centros de controle, como funciona essa questão da mirada. E aí, semana que vem, a gente termina essa parte da motricidade e vamos para outras partes de nervos cranianos. Tá ok? Então, se em algum momento eu me distrair e eu troquei ali do quarto e sexto nervo craniano, pode xingar quem é o culpado que estava fazendo barulho. Dá tchau logo para ele. Parece que você botou no segundo ano, a gente está aprendendo que se tem pouca luz, o nosso olho aumenta para poder captar mais luz. E quando tem menos luz, o nosso olho... Ao contrário. Não, é o contrário. Tá bom, dá tchau para todo mundo. Tchau! Tchau, gente. Até semana que vem, então. Peraí, deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui. Não. A pessoa do bolo bunto aí. Tá. Tá bom. Até semana que vem, gente. Aí a gente termina essa parte, tá? Obrigado a vocês. Até mais. Qualquer dúvida é só avisar, tá? Tchau. Like.